Muito bem, voltamos com o segundo bloco aqui do Superi Notícias desta segunda-feira. Na primeira parte do jornal desta segunda, você acompanhou as principais notícias de Valadares e região. E neste segundo bloco, tenho a honra de receber ele, Juliano Almada, presidente da OAB em Governador Valadares, e que nos dá a honra de poder ter a presença dele aqui no Superi Notícias desta segunda-feira. Um grande homem que engrandece e é um dos grandes expoentes da advocacia e do direito no cômputo geral aqui em Governador Valadares e região. Juliano, muito obrigado, boa tarde e seja muito bem-vindo. Boa tarde, eu queria te dizer que a honra é minha. Opa, né? Tamo junto. É um prazer participar de um programa tão importante aqui na comunidade Governador Valadares. E falar da advocacia é um prazer. Então, eu tenho orgulho de representar a classe aqui em Governador Valadares e falar para mim sobre o direito, sobre tudo que a gente vive no mundo da advocacia é muito importante para mim e para a sociedade que vai nos ouvir, né? Com certeza, até porque trata-se de uma área muito importante dentro do contexto, não só do Brasil, mas, claro, de todo o mundo. Juliano, o senhor completou, vai completar, me corrija se eu estiver errado, 21 anos de advocacia neste ano de 2021. Para a gente poder voltar lá atrás, queria saber do senhor por que você escolheu a advocacia, o curso de direito e, consequentemente, a advocacia. Sim. A minha história na advocacia é muito interessante. Eu comecei a faculdade, eu era casado, eu não tinha planejado ser advogado. Sim. Eu, como todo garoto no Brasil, queria ser jogador de futebol, depois veio passando pela medicina, mas eu casei muito cedo. Sim. E no teste vocacional que eu fiz na época no Colégio Cipicom, eu fui direcionado para a área de humanas. Sim. E aí eu optei por fazer direito, que era uma área que estava iniciando. Eu sou da terceira turma da Univale, da Faculdade de Direito da Univale, e aí iniciei, eu tenho convicção que eu... Foi uma boa escolha. Foi uma boa escolha, porque eu tinha vocação para aquela escolha. Sim. Que eu havia feito naquele período, né? Sim, muito interessante o seu relato e, você que começou lá atrás, como você mesmo disse, né, fez parte da terceira turma do curso de Direito da Univale e hoje o senhor é o presidente da OAB. E justamente sobre isso, queria saber de você sobre como é presidir uma entidade que serve como base de sustentação para centenas de advogados aqui em Valadares. A OAB é uma instituição que representa os advogados, que cuida do exercício da profissão, que regula a postura do advogado no dia a dia, sim, a ética, que disciplina, mas que também assiste a sociedade de uma forma geral, né? A OAB tem uma importância em toda a comunidade que ela está presente, de fazer valer o direito das pessoas, claro, de contribuir com a sociedade, de exigir do advogado o cumprimento das regras de postura, de ética, e proporcionar aí, de uma forma geral, assegurar aí o cumprimento das leis, exigir do poder público, por exemplo, numa situação em que haja aí qualquer tipo de descumprimento legal, sim, enfim. A OAB, para mim, como presidente, é um orgulho estar à frente hoje de uma OAB que tem 3.000 advogados inscritos. Não é fácil, a gente tem muito problema, nós temos problema no judiciário, problema nas delegacias, problema nas penitenciárias. Não é um problema isolado só de Valadares, eu não estou aqui fazendo uma crítica local, porque isso é um problema a nível nacional. Mas a gente vem tratando esses problemas, cuidando, dialogando aí com as autoridades, com os poderes, para poder encontrar soluções e proporcionar, tanto para o jurisdicionado de Valadares, condições de buscar a justiça de forma tranquila, sim, assegurar o advogado, né, o cumprimento aí das suas prerrogativas, que é um direito do advogado de exercer a profissão de forma em que a Lei 8.906 estabelece, no artigo 7º, que trata dos direitos do, sim, advogado. E eu sempre digo que o advogado, para ele exercer a profissão, para ele defender o direito de alguém, ele precisa de conhecer o dele e exercer o dele. Claro. Então, isso é extremamente importante. E a gente, no dia a dia, o nosso trabalho é exatamente esse. E sobre a questão da advocacia e do advogado, é claro que é inevitável não falar
de algo que afetou boa parte, se não todas as áreas da nossa sociedade, e aí, claro, não só no Brasil, mas também no mundo, que é, claro, a pandemia de Covid-19. E justamente sobre isso, queria saber do senhor de qual forma e como a ação de um advogado foi afetada, tem sido impactada por conta da pandemia. Pois é, a pandemia é um problema que atingiu o mundo inteiro. Atingiu, como você disse, todas as classes. Nós, na advocacia, desde março do ano passado, de 2020, tivemos de forma brutal, né, interrompida a atividade. Né? O fórum fechou, a Justiça do Trabalho fechou. Então, assim, foi uma situação atípica no mundo. Ninguém imaginava, em sã consciência, pensar que um dia passaria por isso, principalmente a nossa geração, Claro. né? Então, é uma situação, de fato, muito difícil. A advocacia, como muitas profissões, mas eu imagino assim, a advocacia, ela sempre consegue Se reinventar. reinventar. E graças a esse poder do advogado, pelas dificuldades do dia a dia Claro. de trabalho mesmo, né, são situações que ele vem vivendo ao longo da carreira, mas foi o que aconteceu nesse período, né, com dificuldade, com morte de familiar, com morte de advogado. Nós perdemos em Valadares 20 advogados. E o advogado, ele se reinventou. A própria justiça também está cuidando de fazer essa reinvenção. Nós tivemos aí, com o advento aí do processo eletrônico, Sim. também vieram as audiências virtuais, as reuniões virtuais. Aquele advogado que às vezes tinha que sair de São Paulo para fazer audiência em Valadares, hoje ele não precisa de sair, ele faz. O advogado de Valadares consegue fazer audiência em Belo Horizonte, consegue fazer sustentação oral no tribunal pela forma virtual. Então, de uma certa forma, toda essa dificuldade, ela trouxe inovações para a advocacia, Claro. que facilitaram o trabalho, que vão oportunizar novos momentos da advocacia, novas situações que vão agilizar a justiça. Sim. Então, assim, é um momento que a gente está vivendo de transformação da advocacia, mas, lamentavelmente, toda transformação ela tem o positivo e o negativo. Claro. O positivo é porque uma grande parte da advocacia ela é composta por jovens advogados e advogados que se formaram com o mundo digital. Sim. Mas, lamentavelmente, temos muitos profissionais que não se enquadraram nisso. E eu já tive notícias de colega que não conseguiu se adaptar com o PJE, que tem dificuldade para fazer audiência virtual, porque tem que ter o acesso à tecnologia, apesar de que para nós que estamos habituados com isso, ser uma coisa simples, para a pessoa que de repente não tinha o hábito, que só usava o computador para fazer o Word ou para acessar um tribunal, esse profissional ficou em dificuldade. Né? Então, mas nós da OAB estamos buscando, junto com o Poder Judiciário, encontrar mecanismos aí de facilitar a vida desse profissional também. Você falou aí profissional, a última palavra da sua explanação foi a palavra profissional. E dentro da advocacia, mas é mais no cômputo geral, no contexto da sociedade, e eu queria que o senhor pudesse explicar para a gente, que dentro da advocacia e sempre quando acontece algum caso que chama a atenção da população, seja aqui em Valadares, mas em todo o Brasil, em todo o mundo, sempre tem o advogado criminalista. E para a sociedade, a visão que as pessoas têm do advogado criminalista, ela é aquela, né? Ah, o cara está defendendo uma pessoa que estrupou, uma pessoa que cometeu um crime bárbaro. Eu queria saber do senhor, que é advogado, tem tantos anos de experiência, está presidindo a OAB, como é que o senhor vê essa imagem, essa visão que a população tem do advogado criminalista? Pois eu até te agradeço por essa pergunta, porque, assim, é uma situação sempre muito delicada. A sociedade, muitas vezes, mistura uma coisa com a outra. O advogado, ele atua na defesa de uma pessoa. Não significa que quando ele está atuando ali, ele está colaborando ou concordando com aquele crime praticado. Mas aquela pessoa, no nosso sistema penal brasileiro, até para que ela tenha uma condenação justa, legal e constitucional,
ela depende de defesa. Se não tiver defesa, o processo não vai prosseguir. Ele precisa de fazer a defesa. Então, a defesa não é... O advogado não vai defender que aquele crime está certo. Sim. Ele vai defender que a aplicação da pena naquele crime, que o devido processo legal seja assegurado, seja cumprido naquele julgamento. Então, assim, são coisas diferentes. Claro. Né? O fato de o advogado defender uma pessoa que cometeu um crime não significa que ele ou está concordando, ou que ele está apoiando, ou que ele participa daquele crime. De jeito nenhum. Isso é um dos maiores absurdos que a gente escuta no dia a dia da profissão. Sim. E aquela pessoa, para ser condenada e para ser julgada de forma adequada, depende da defesa. Então, é o papel da advocacia. Né? Então, nós estamos aí para fazer valer o cumprimento da legalidade. Então, o advogado é essencial para a administração da justiça. Assim diz a Constituição Federal. Com certeza. E o advogado pós-pandemia? É claro que o pós-pandemia é algo que todos nós queremos, de todas as profissões, as diversas áreas. Eu queria saber do senhor, como o senhor vê o advogado pós-pandemia? Alguma coisa que se encontra presente neste momento na ação do advogado, no dia a dia, veio para poder ficar já pensando no pós-pandemia? Sim, olha só, como a gente falou anteriormente, a advocacia se reinventou. E precisa se reinventar porque nós vivemos tempos difíceis, seja tempos de intolerância, tempo de insatisfação, tempo, no caso, o Poder Judiciário sem estrutura, né? A gente sabe disso. Então, com o fórum, por exemplo, o Tribunal de Justiça ficou fechado, a Justiça do Trabalho está fechada, mas fechada fisicamente. Sim. O fórum até deu uma flexibilizada, mas hoje mesmo nós regredimos de novo para a onda amarela, de acordo com as informações do TJ. Mas, o que é importante dizer? O advogado sempre foi forte e sempre vai ser, eu acredito muito nisso. E ele, com as audiências virtuais, ele conseguiu dar sequência no trabalho. Com o processo judicial eletrônico, né, também, o advogado não dependendo de ir presencialmente ao fórum e tendo acesso de qualquer lugar, de casa, do escritório, ou de uma fazenda, ou de uma chácara que ele quiser se isolar, ele consegue exercer o trabalho dele. E, para contribuir com isso, a Ordem dos Advogados do Brasil promoveu aqui em Valadares, por exemplo, na semana passada nós inauguramos um espaço que a gente assim denomina de Meu Escritório, que é um escritório compartilhado com unidades para que o advogado possa atender o cliente, fazer audiências virtuais, de forma que ele não precisa ter o escritório dele. Sim. Porque a realidade de hoje é que muitos escritórios de advocacia fecharam. Muitos colegas advogados enfrentaram dificuldade de manter o escritório em atividade. E, claro, falando da questão financeira. Exatamente. Né? No início da pandemia, eu, como presidente do AB, fui muito acionado por colegas e a gente realmente teve uma dura realidade de ver advogado passando dificuldade, até das coisas mais básicas, como alimentação. E aí, a Caixa de Assistência dos Advogados, que é um braço assistencial da OAB, ela deu esse suporte, sabe? Ela nos auxiliou aqui em Valadares, por exemplo, na construção desse escritório. Sim. Ela concedeu benefícios, por exemplo, como isenção de anuidade que o advogado paga para aquele advogado que passou pelo problema do Covid. Ele deu vale alimentação para advogado que tinha necessidade. Então, é uma situação que realmente, a nossa parte foi tentar minimizar Sim. esse sofrimento e essa dificuldade do advogado, proporcionando a ele condição, por exemplo, de continuar exercendo a atividade, seja de forma estrutural, física, seja de forma pessoal, com as assistências que a OAB conseguiu fazer. E o que a gente percebe é que essas mudanças, por exemplo, tecnológicas, elas vieram para ficar. Sim. E eu entendo que é um facilitador. O que a gente precisa de entender é que não é só o advogado que precisa mudar. Claro. O Poder Judiciário, de uma forma geral, Justiça do Trabalho, Justiça Federal e o Tribunal de Justiça, eles precisam também receber essa sementinha da mudança. Precisa acompanhar, né? Porque, por exemplo, em Governador Valadares, existem tecnologias para poder atuar, mas a gente sabe
que a parte física não foi proporcionada do tribunal Sim. para as varas locais, por exemplo, as varas cíveis, as secretarias. Então tem muita coisa que precisa ser implementado e depende de investimento. Sim. Mas, assim, de uma forma geral, nós estamos caminhando bem para essa evolução e para a aceitação da classe para essa mudança que veio para ficar, no meu entendimento. Juliano, muitíssimo obrigado por ter aceitado o convite. Papo bom, dura pouco, né? O tempo passou voando. Obrigadão por ter aceitado o convite. E, repito, foi uma honra ter você aqui, principalmente depois dessa aula sobre a advocacia, sobre os rumos da advocacia pós-pandemia, sobre o momento atual dos advogados. Enfim, foi uma honra inenarrável ter o senhor aqui com a gente. Como eu já te disse, a honra é minha, é um prazer. Eu tenho uma alegria imensa de falar da advocacia, de falar daquele trabalho que eu amo. Porque eu sempre falo, em todo lugar que eu vou, que a advocacia é minha vida. Eu sou casado com advogado, meu filho é advogado, os meus amigos são advogados. Eu tenho uma alegria imensa de conviver com advogados diariamente, praticamente 24 horas. Quando eu estou no lazer, quando eu estou jogando bola, quando eu estou fazendo academia, enfim, todos os lugares que eu estou envolvido com advogados. A advocacia te persegue, né? Exatamente. Eu é que persigo a advocacia. Também. É porque quando a gente ama o que faz, facilita e faz a gente incorporar isso. Então, falar e estar aqui falando da advocacia, um pouco da OAB, mostrando para a sociedade qual é o trabalho da OAB, como que funciona o trabalho do advogado, esclarecer algumas dúvidas, é um prazer imenso. Juliano, brigadão mais uma vez por ter aceitado o convite. Para a gente poder encerrar, você falou aí da advocacia, que a advocacia te persegue, você também persegue ela. Para a gente poder encerrar o nosso Super Notícias, claro que tem o noticiário esportivo e não dá para poder falar com você em relação, claro, à advocacia, a tudo sobre advogado ou OAB, sem deixar de falar também de um outro grande amor seu que eu sei que você tem, que é o Galo, que ontem empatou, jogou muito, Diego Costa estreou mais do que com o pé direito. Para a gente poder encerrar rapidinho, Galo este ano vai com tudo, já está com tudo, tá planejando quantos títulos para este ano? Rapaz, só de falar Galo eu chego a arrepiar, é uma alegria imensa falar do Galo também. Então, ainda mais neste momento, né? Me confundo aqui, fico perdido na emoção, mas é um ano que a gente tem muita expectativa, embora todas as dificuldades que a gente sabe que são os 3 campeonatos que a gente está disputando, mas a minha perspectiva como torcedor apaixonado do Galo doido é de que ele leve pelo menos aí os 3. Opa, pelo menos, tem 3, pelo menos 3. Tá certo, é isso aí, Juliano. Obrigado mais uma vez. O Super Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui, né? O Atlético que empatou 1-1 contra a equipe do Red Bull Bragantino ontem lá em Bragança Paulista. O Cruzeiro que na Série B também ficou no empate contra a equipe do CRB 0-0. E o América que venceu em casa a equipe do Ceará jogando no estádio Independência. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e volto amanhã.